Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Salmo 82. É um salmo desafiador para nós, mas ele traz uma elucidação muito importante para nós cristãos que vivemos numa época tão estranha no meio político, social que nós temos vivido. O Salmo 82 nos ajuda a compreender sobre a justiça divina diante de todos os desafios que se apresentam a nós. Vamos ler o Salmo 82? É Deus quem preside a Assembleia Divina, no meio dos deuses, Ele é o juiz. Até quando vocês vão absorver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres, libertem-nos das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, nós reunidos aqui nesta noite, ó Deus, abrimos Tua palavra para ler, para meditar, compreender, ó Deus, sobre os Teus propósitos e os desígnios, desafios que temos diante do nosso viver e diante daquilo que temos experimentado nesses dias, ó Pai. Traz-nos entendimento, traz-nos, ó Deus, a Tua direção, para que possamos, ó Deus, compreender a Tua vontade e o Teu querer, Pai. É assim que nós pedimos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Hoje eu fui surpreendido com um comunicado que eu recebi, um pedido de oração dos nossos irmãos de Asas de Socorro. Asas de Socorro é uma missão evangélica que ela faz um lindo trabalho social para todas as regiões, principalmente do norte brasileiro, principalmente com assistência aos índios. A missão Asas de Socorro, ela foi estabelecida no Brasil no ano de 1965. E desde lá, ela faz o seu trabalho. Qual é esse trabalho? Ela socorre tribos, ela leva mantimentos, médicos, missionários, para dar assistência a diversos tribos no Brasil. E algumas tribos na região Yanomami. Desde novembro do ano passado, Asas de Socorro não pode mais socorrer as tribos Yanomamis e não pode mais visitar as tribos. Ela tinha uma chancela já há muitos anos pelo seu trabalho humanitário e importante que ela desenvolvia, e ela fez uma publicação, uma nota pública, agora dia 23 de julho de 2024, dizendo que ela está suspensa pela FUNAI, os seus aviões foram notificados pela ANAC e ela não pode cumprir a sua missão diante daquilo que nós estamos enfrentando por um pedido da Casa Civil do governo brasileiro. Leis injustas. Não sei se vocês viram as últimas notícias,
o aumento de morte entre os Yanomamis brasileiros. Porque a única missão, organização não governamental, que prestava um auxílio aos índios Yanomamis, a missão Asas de Socorro. Ações diabólicas tentam ceifar e destruir vidas humanas. O Salmo 82, ele nos é um convite a compreendermos a justiça de Deus. Se eu e você olharmos para esse texto e nós vermos tanta injustiça que tem acontecido no nosso país, aquela senhora que está presa, uma senhora de 70 anos de idade, e no Brasil, não sei se você sabe, se a pessoa completa 70 anos de idade, ela não pode ser mais presa. Ela recebeu uma pena de 14 anos de prisão, simplesmente porque ela estava entre os manifestantes lá em Brasília. Mais de 1.500 pessoas presas. Na Venezuela, mais de 900 pessoas presas. Leis injustas. Leis injustas. Eu fico muito triste, principalmente recebendo essa nota pública, e essa notificação, e o pedido deles para a igreja é que nós oremos. Eu não fiquei só nisso. Existe uma outra organização que se chama ANAJURE, que é a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. Eu enviei para o seu vice-presidente essa nota pública, pedindo então que seja revogado. Enviei já hoje para mais de 10 deputados federais pedindo um esclarecimento sobre isso, porque é uma ajuda humanitária. Humanitária. É a Asas de Socorro que leva socorro médico, alimentar para os irmãos Yanomamis. E eles não querem isso. Sempre houve brigas e perseguições. A missão Novas Tribos do Brasil foi processada em governos anteriores, simplesmente por fazer um trabalho humanitário de evangelização. Queridos, o Salmo 82, então, é esse chamado para que eu e você olhemos para as injustiças e não nos esquecemos de algumas coisas. A justiça maior é de Deus, amém? A justiça maior é de Deus. O verso 1 e 2 do texto nos diz isso. É Deus quem preside a Assembleia Divina, no meio dos deuses, Ele é o juiz. É Deus quem está e que vai exercer a sua justiça. Então, a pregação do Evangelho é uma pregação que nos mostra que nós servimos a um Deus que é justo. Um Deus que uma hora Ele vai exercer a sua justiça. Que a justiça não está nas mãos dos homens. E quanto mais os homens exercem leis injustas, mais o Senhor executará a sua justiça. E a justiça do Senhor virá e ela agirá com integridade diante de todas as medidas humanas. Então, orem pela missão Asas do Socorro, orem pelos nossos irmãos da missão Novas Tribos do Brasil. São organizações sérias, são organizações que se mobilizam pelo povo de Deus. É linda a história Asas do Socorro. Depois você pode entrar no YouTube e ver o vídeo de Asas do Socorro, você assistir. É lindo o vídeo que conta a história de como iniciou essa missão no Brasil, mostra diversas ações deles em diversos estados brasileiros. Eles vão até na Amazônia colombiana prestar socorro. Então, é um trabalho muito bonito da missão Asas do Socorro. Então, vamos orar ao nosso Deus para que essas medidas possam ter mudança de direcionamento. Então, nós como igreja nos reunimos para orarmos pelos nossos problemas, sim, mas nós não podemos olhar só para os nossos problemas.
Nós precisamos olhar para tudo que está acontecendo nesse mundo e lembrarmos sempre, Deus é o juiz da Assembleia Divina, amém? Então Ele julgará, Ele executará a justiça dEle. A segunda questão desse texto, ele nos chama a atenção sobre a proteção dos oprimidos. Verso 3. Garantam justiça para os fracos, para os órfãos, mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Então, ele está dizendo para nós que nós devemos olhar para aqueles que são fracos, órfãos, aqueles que são necessitados e oprimidos. Então, a chamada do Salmo é que nós paremos de olhar só para os nossos problemas. Queridos irmãos, tem muitos crentes que estão sofrendo e estão cheios de problemas porque olham só para os seus problemas. A gente vive uma sociedade de vitimização muito grande, muito grande. E nós precisamos olhar e perceber aqueles que estão sofrendo, com dificuldades ainda maiores. Por isso que eu iniciei essa mensagem nesta noite, trazendo esse alerta para que a gente compreenda o que está acontecendo no nosso país, no mundo. Que nós precisamos tirar os nossos olhos e entendermos isso. Deus está no controle, mas que nós olhemos para aqueles que estão necessitados. Mas não é só apenas olhar, ele usa uma expressão forte. Garantam a justiça ou defendam a causa do fraco e do órfão. Queridos, aproxima-se nesse ano as eleições. Nós, como cristãos, nós precisamos estar atentos sobre isso. Políticos, nós não podemos fazer escolha como cristãos de vender o nosso voto para ninguém. Nós precisamos escolher cristãos que têm compromisso em fazer isso, garantir a justiça para os fracos, para os órfãos, para os necessitados, para os oprimidos. Nós precisamos fazer esse tipo de escolha. Ter esse entendimento. Nós não podemos escolher pessoas corruptas, não podemos escolher pessoas que não têm comprometimento social. Então, nossa escolha começa aí. Por isso, queridos irmãos, que eu digo já há alguns anos, e eu creio que nós vamos conseguir, em nome de Jesus, logo termos uma casa, igual nós temos o Lar Batista de Criança lá em Caldas Novas, nós vamos ter aqui em Aparecida. O pessoal fala, mas por que não Goiânia? Porque eu conheço o Ministério Público de Goiânia. Só posso falar isso. Eu conheço lá em Aparecida. Lá nós temos irmãos. Infelizmente aqui não. Então a gente tem que tomar cuidado até com isso hoje em dia. Mas nós podemos sermos defensores dos oprimidos. Buscar maneiras ativas de proteger, apoiar aqueles que são necessitados ao nosso redor. Nós temos condições. Por isso que algumas pessoas me perguntam, mas pastor, igreja não é ONG. Não, igreja não é ONG, mas a igreja tem um mandato que diz garantir a justiça. Amém? E a gente garante justiça ajudando o Lar Batista, Pão e Vida, Águias de Cristo. E agora nós temos esse desafio, irmãos. Separa um momento do seu dia para você orar pela missão Asas de Socorro, pela missão Novas Tribos. Não fiquemos ouvindo só as notícias dos índios que estão morrendo e pensando, eu não posso fazer nada. Não, você pode fazer. Vai, entra lá, segue a missão Asas de Socorro, lá no seu Instagram, lá no YouTube. Comece assim. Talvez você possa, talvez até de alguma maneira, ajudar esses irmãos. Eu não sei de que forma, mas talvez você possa fazer. Talvez você possa pegar uma lista de deputados aí e mandar essa nota para eles e pedir, verifiquem essa situação, porque o que eles querem fazer e o que eles fazem é ajudar os índios, os que estão necessitados. Então, esse é um mandato que nós temos, a proteção dos oprimidos.
E isso é executar a justiça de Deus. Amém, irmãos? Mais do que ficar pensando na morte do bandido, que tem muito crente que fica pensando na morte do bandido, né? Ah, podia matar o bandido. Não, vão pensar em defender os que são pequeninos. Amém? Vamos buscar defender os que são pequeninos. Escolher pessoas que ajudam a defender a causa dos pequenos. Terceira lição que esse texto aqui nos dá, queridos irmãos, é nós confiarmos no julgamento de Deus. Nós confiarmos no julgamento de Deus. Olha a repreensão que ele diz. Vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Querido irmão, todo aquele que avoga a si ter o poder, tem que ter muita sabedoria. O poder, ele corrompe muitos corações. Agora, o coração daquele que é corrompido, um dia ele também cairá. Um dia ele também cairá. Deus faz isso. Quem somos nós? Vão todos morrer. Então Deus adverte que aqueles que exercem autoridade, lembrando-se que são responsáveis pela autoridade que Deus deu. Então, queridos irmãos, ser líder é uma grande responsabilidade para fazermos julgamentos corretos e exercermos a autoridade de uma maneira muito correta. Mas nós precisamos entender que todos nós prestaremos conta de todas as nossas escolhas e decisões diante do Senhor. Por isso que precisamos buscar a direção de Deus, a sabedoria de Deus. Porque quem importa ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida ou a sua alma? E o que nós temos visto muitas vezes, queridos irmãos, vou contar uma experiência para vocês. Eu fui fazer o curso para ser conciliador. Eu sou conciliador pelo Ministério de Justiça. Eu fiz o curso, me formei, eu fui fazer o curso. Eu tive um problema sério lá. No dia, tinha uma atividade, e a atividade era um mutirão de causas das pessoas. E as pessoas iam lá para verificar suas causas. E o papel do conciliador é verificar a situação e ajudar na conciliação. Às vezes, um lado chega com um acordo, o outro chega com outro acordo, e ali a gente resolve e aquilo ali fica como uma ordem judicial. E, queridos, eu fui na época do seguro, aquela seguradora que você paga, que agora voltou, né? Alguns deputados aí voltaram para a gente pagar esse negócio de novo, esse seguro. E eu vendo a pessoa sentada ali na frente, sofreu um acidente de moto, perdeu uma perna. Do outro lado, o seguro. Aqui a gente só vai liberar 20% do prêmio para você. A pessoa perdeu uma perna. A pessoa não vai poder mais trabalhar de moto. 20%. Eu já vou ali para outra mesa. Aí você já assina aí, já faz o documento aí que eu volto aqui e assino e pronto. E a pessoa olhava para mim, 20%. O prêmio era 10 mil, a pessoa ia receber 2 mil pela perna que ela tinha perdido. Sentou o outro. Perdeu o braço. Só 15%. Na hora que foi o terceiro, eu falei, não assina não, vai lá com um advogado ali e resolve isso lá. Não posso nem falar isso. Esse negócio ia dar problema, gente. Eu não pude continuar. Aí eu fui numa audiência de separação. Eu falei, gente, pastor, mas estava ali para resolver a situação. E na hora que vem a situação
a mulher ali do lado vem e você olha o imposto de renda da pessoa, e você vê a pessoa, e vê a proposta, e a mulher já desesperada para assinar, porque estava sem nada para comer. Eu falei, meu Deus, eu não posso fazer parte disso. Eu desisti de ser conciliador, porque eu achei muito injusto. Por isso que nós precisamos entender que nesta vida, para nós o mais importante é querer agradar a Deus, irmãos. Agradar o Senhor. É necessário o papel dos conciliadores? Sim, é necessário. É importante? Sim, muito importante. Pastor, então você não recomenda ninguém a ser conciliador? Não. Cada um fique com a sua própria escolha. Eu faço as minhas, você faz as suas. Mas eu tive o meu entendimento. Você pode ter outro entendimento. Por isso que o último princípio dessa noite é buscar sempre a sabedoria de Deus. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Então o salmista aqui diz para mim e para você, clamar a intervenção de Deus. O Senhor sempre há de julgar as nossas causas. Amém, irmãos? Eu creio nisso. O Senhor sempre há de julgar as nossas causas. Nunca se esqueça disso. E se você está enfrentando alguma injustiça na sua vida, não se esqueça, Deus continua sendo o juiz dos juízes. Não se esqueça que Deus sempre trará a melhor solução para mim e para você. Por isso eu e você precisamos sempre buscar a sabedoria de Deus nas nossas decisões, nas nossas ações. Reconhecer que somente Ele possui a visão completa e justa diante de todas as circunstâncias que nós estamos vivendo e atravessando. O Senhor sabe muito mais do que eu e você. E esteja sempre disposto a seguir os caminhos de Deus em vez dos seus próprios caminhos e seus próprios interesses. E nós somos desafiados então nesta noite a colocar nossas vidas em Deus, buscar compreender mais sobre a justiça de Deus. Ela é verdadeira, ela é real, ela é íntegra, ela é profunda e ela será executada. Você pode achar que não será. Você pode até achar que muitas coisas são injustas, como o próprio salmista está dizendo, que muitas coisas são injustas. E este mundo será cada vez mais injusto se eu e você não defendermos os fracos, não defendermos os órfãos e os oprimidos. Nós, como igreja, o papel principal da igreja, um dos papéis importantes da igreja é o papel de defender a causa daqueles que necessitam e atravessam dificuldades. Que nossas vidas, então, sejam marcadas por integridade, irmãos. Amém? Existe uma crise de integridade neste mundo. Existe uma crise de integridade. Queria terminar com os irmãos contando uma história. Muitos dos alemães, no período do nazismo, eles não estavam tendo o total entendimento do que estava ocorrendo naquele momento. Muitos até executavam as leis que eram mandados para que eles executassem. Houve um julgamento, então, de um capitão do exército, e que ele falava que ele não sabia o que estava acontecendo nos campos de concentração. Mas, diante do juiz, aquele juiz deu o seguinte veredito: você tinha a obrigação de saber o que estava acontecendo. Tudo o que iria resultar às suas ações. Porque cumprir leis injustas é ser injusto. Cumprir leis injustas é ser injusto.
Por isso que nós temos como regra de fé e de prática a palavra do Senhor. Amém, irmãos? É a lei perfeita. E ela nos chama, então, a vivermos debaixo da justiça de Deus, confiarmos na justiça de Deus, exercitarmos o nosso papel com responsabilidade, integridade e sempre confiarmos no Senhor. Que nós tenhamos sempre a humildade de saber que tudo que nós fazemos tem um reflexo neste mundo e que o nosso reflexo seja sempre para a glória de Deus, para a transformação e a melhora de vida de outras pessoas. Um salmo desafiador nesta noite, amém? Desafiador o Salmo 82, mas também muito esclarecedor. Que esse salmo você possa então multiplicar para as pessoas, para que todos possam entender que mesmo vivendo num mundo injusto, nós não seremos injustos, nós seremos íntegros para com Deus e ajudaremos o fraco, o órfão, o oprimido, em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Se você está enfrentando lutas, dificuldades, o nosso Deus está no controle. Confia nele. Se você está sofrendo injustiças, o nosso Deus é o teu juiz. Descansa nele. Confia nele de todo o teu coração. Santo Deus, eterno Pai, nesta noite, ó Deus, a tua palavra nos desafia a olhar, ó Deus, e compreender do teu propósito, da tua vontade. E como é bom saber nesta noite, ó Deus, que o Senhor é o justo juiz sobre todas as nossas causas. E por isso nos colocamos aqui humildemente em tuas mãos, ó Pai, e pedimos que o Senhor tome conta de todas as nossas causas, de todas as nossas situações. Nós confiamos, ó Deus, que o Senhor trará a resposta certa, a melhor resposta para as nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, sermos o agente do Senhor na defesa, ó Deus, daqueles que estão sofrendo e passando dificuldades. Toma nesta hora, ó Deus, esta causa da missão Asas de Socorro, Senhor. Toma nas tuas mãos esta causa, Senhor, e faz, ó Deus, a mudança. Para que, ó Deus, esse trabalho continue chegando, atingindo, socorrendo aqueles que necessitam, ó Pai. Toma esta causa, traz a direção, Senhor. Pai, diante de tantas causas injustas que estão acontecendo em nosso país, neste mundo, Senhor, nós confiamos que o Senhor está no controle e que o Senhor, ó Deus, nos trará sabedoria, força, graça para vivermos nossos dias, manifestando somente a tua glória e o teu querer. Toma as nossas vidas e traz, ó Deus, a tua direção a cada dia. É assim que oramos, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém.